Olá a todos que estão assistindo. Esse é o relatório em vídeo do trabalho de determinação do número N de pavimentação. Nosso grupo consiste em Guilherme Gonçalves, Isabela Gondim, Lucas Gouveia, Ismael Ormondes e Vinícius Vieira. Primeiro de tudo, preciso falar para vocês sobre a localização. Nossa rua é a Rua Manuel Serralha, localizada no bairro Santa Mônica, na cidade de Uberlândia. E um fato sobre ela que faz diferença na nossa coleta de dados é que o VDM calculado, o VDM analisado, são somente de veículos médios e pesados, não considerando veículos leves de passeio. Isso porque o efeito deletério é quase nulo. Outra informação é que a via escolhida é uma rua de sentido único. Isso influencia bastante o cálculo do número N. Por último, a via analisada está sendo solicitada de maneira muito incomum. Isso porque existem obras próximas a ela que usam sua via para entregar as coisas na obra. E de acordo com a nossa análise, quando essas obras terminarem, haverá uma mudança muito brusca do VDM. Então, isso foi colocado no cálculo de forma com que a taxa de crescimento seja negativa, fazendo com que o número de veículos que passam por aquela via diminua com o tempo. Olá, meu nome é Vinícius e eu vou estar aqui fazendo uma análise do VDM. O VDM nada mais é do que o volume diário médio de veículos que circulam em uma estrada durante um ano, dividido pela quantidade de dias do ano. No nosso caso, como o nosso tempo é limitado, a gente estudou durante uma semana e realizou a contagem dos veículos no dia de maior pico, resultando em 38 veículos, sendo eles 34 do tipo 3C, 2 do tipo 2CC e 2 do tipo 2C. A nossa situação aqui, para a estrada estudada, se encontra em uma quadra que está sendo feita a obra de 3 empreendimentos e o último está para ser entregue em 2 anos e meio. Então a gente considera uma taxa de decrescimento, visto que a maioria desses veículos contados eram provenientes dessa obra. O nosso período para a construção dessa estrada é de 5 anos. Então a gente calculou linearmente o VDM de abertura, que seria no final desses 5 anos, de 30,4. Nosso período de projeto, que é feito para a nossa estrada durar 10 anos. Então, a gente calculou um VDM final de 18,24. No entanto, a gente só vai ter esse cenário no último dia ao final dos 10 anos. Ou seja, se a gente calculasse em base desse VDM final, ficaria superdimensionada. Então a gente calculou somando o VDM final e o VDM da abertura, dividindo por 2, tendo assim um VDM médio de 24 e 32. E todos os nossos cálculos para o número N foram com base nesse VDM médio de 24 e 32. A via em questão é de sentido único, que simplifica a análise. O fator direcional é igual a 1, pois todo o tráfego flui em uma única direção. Além disso, desconsideramos os veículos de passeio para nossa análise. Por isso, o fator de frota também é 1, refletindo apenas o volume relevante de veículos pesados. Em resumo, com o valor direcional e o valor de frota igual a 1, temos uma análise mais direta e precisa do VDM para a via em questão. Para a média ponderada dos eixos, o FE, usamos a porcentagem de 2 eixos multiplicados por 2 e a porcentagem de 3 eixos multiplicado por 3, porcentagem de 4 eixos multiplicado por 4, dividido por 100. No total, tivemos um número de 38 veículos pesados, sendo eles com apenas 2 eixos, então a porcentagem dos 2 eixos ficará em 100 e temos uma média ponderada de eixos de 2. Eu vou falar agora sobre o fator de carga. Inicialmente, para a nossa análise do fator de carga, a gente considerou todos os eixos como se eles tivessem com capacidade máxima de carga. Por exemplo, o eixo simples roda simples, a carga legal dele é de 6 toneladas, e a gente considerou isso. Aqui, nós majoramos a carga também, com a tolerância de 12,5 estipulada pela norma, para os nossos cálculos. Com as cargas, nós calculamos os FECs, que é o fator de equivalência de carga, que ele basicamente vai dizer o quanto a passada daquele eixo representa de dano em relação a um eixo padrão. Então, aqui a gente fez os nossos cálculos representados na tabela, e por meio desses cálculos, com a quantidade de número de eixos de cada tipo de veículo que nós analisamos, nós conseguimos calcular o fator de operação.
No caso, aqui a gente tem um fator de operação 2cc, que é o nosso primeiro tipo de veículo, que ele tem 2 eixos simples, roda simples. Aqui ele vai mostrar a fórmula, que é a quantidade do tipo de eixo vezes o fator de equivalência relacionado com aquele eixo. No caso aqui, como mostra, a gente utilizou o que estava relacionado com a tolerância, e isso multiplicado pelo VDM. Quando, por exemplo, com o tipo 2C, a gente não tem só eixo simples, roda simples, a gente tem eixo simples, roda simples, eixo simples, roda dupla. Então, a gente vai ter a soma desses efeitos. E no fator de operação do 3C, segue a mesma lógica, só que ao invés de um eixo simples, roda dupla, a gente vai ter um eixo tandem duplo. Com esses valores de fator de operação, nós conseguimos, com a somatória deles, por fim, chegar ao nosso fator de carga, que vai ser a somatória dos fatores de operação dividido pelo número de eixos totais. Então, pessoal, para concluir aqui o nosso resultado, utilizando a seguinte expressão, onde a gente coloca 365 para contabilizar os dias do ano, o P de período de projeto, o VDM médio, o fator direcional, o fator de frota, o fator de equivalência e o fator de carga. Aqui a gente aplicou os valores, né, segundo o apresentado aí pelos meninos, pela Isa também, né? E o número que a gente chegou foi 1,369106 vezes 10 elevado à sexta, que, de acordo com outros dados, né, de rodovias, isso pode ser, sim, considerado uma baixa solicitação. Chegamos, então, ao fim da apresentação. Obrigado, espero que tenham gostado.